Fala galera Smart, bom dia a todos. Live com o mentorado, né? Daqui a pouco ele tá aí ao vivo, né? O Dr. Fábio Castilho tem 15 arrematações, mentorado da turma 15, daqui a pouco entrando ao vivo aí pra gente bater um papo aí sobre leilão de imóvel. Bom dia, Fábio, tudo bem? Oi, Pierre, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Nada, a gente que agradece aí a possibilidade, né, de ter uma live aqui com sua experiência de vida, sua trajetória aí no leilão, 15 arrematações, então é muito resultado e é sempre bom, né, ouvir aqui a experiência de quem está fazendo resultado. Então, já queria que você se apresentasse aqui, né, falando de quem é o Fábio, né, de onde você mora, com o que você trabalha, né, vi aí que tem um BR aí, um doutor, né, falar um pouquinho da sua formação, da tua área de atuação e como é que você chegou no leilão de imóvel e depois a gente fala um pouquinho aí das arrematações. Sim. Então, Pierre, eu sou médico, né? Eu me formei esse ano eu estou completando 25 anos de formado. Não parece, né? Porque eu estou tão jovem. Eu vi doutor ali, não aprofundei o perfil, eu falei, é advogado. Não, eu sou médico. Aí eu fiz cirurgia geral, fiz urologia, urologia. Depois que eu terminei minha formação, eu fiz um ano de reprodução humana assistida. Depois eu fiz mestrado e fiz doutorado aqui pela Unesp. Sou do interior de São Paulo, sou de Araçatuba. Eu atuo aqui na cidade há quase 20 anos já. E aí, falando um pouquinho sobre leilão, imóvel foi uma coisa que sempre me atraiu desde o início da minha vida profissional, vamos falar, né? Porque eu tinha muita influência dos tios, tinha muito parente que falava, ó, comprar imóvel é um negócio seguro, é um negócio rentável. Então já tive muita influência. E o ano passado eu descobri através da internet vocês. E aí eu resolvi fazer o curso para me aprimorar. Antes de vocês eu tinha arrematado acho que 1 ou 2 imóveis. Um deles foi leilão judicial, não entendia nada. Eu achei barato um terreno, comprei. E para você ter uma ideia, eu demorei 3 anos para liberar esse terreno. Então, assim, se você me falar, você viu matrícula? Eu falo, não vi matrícula, não sabia o que tinha. Foi Não... lá, deu lance. Que legal, tá barato, eu comprei. Tá certo, né? Olhou ali, tá barato, eu vou comprar, ué. Mas legal demais aí, que médico, né? É uma atividade que não tem nada a ver com imóvel, ali nem passa nem de perto ali de matrícula, de imóvel, de compra e venda. E vi aí na foto que você me mandou, né, vários diplomas aí, então você é bem especializado aí na área que você atua, né, na medicina. Legal demais e abrindo aí um paralelo agora com o leilão de imóvel, que é outro mundo, né, totalmente diferente aí do que você está acostumado a lidar, né. Então, antes de entrar na Smart, já tinha aí algumas arrematações, né, fiz uma arrematação judicial ali, né, na emoção, né, não sabia nada de leilão, né, levou 3 anos aí para conseguir desenrolar tudo, né. Mas entrou no mercado, né? Comenta um pouquinho como é que foi essa... Antes de entrar, né? Qual é o teu receio, né? Você já tinha entrado ali com uma arrematação que não deu... Que demorou, né? Não vou nem dizer que deu certo. Que demorou a encaixar, né? Qual era seu receio maior aí, na hora que você entrou efetivamente no mundo de leilão? Então, Pierre, tudo que envolve dinheiro a gente fica meio receoso, né? Então, o meu maior receio era você fazer um mau negócio. Então, de repente, você vai lá e compra um imóvel que você acha que vale 500 mil e de repente ele vale 300 e você pagou 300, é só o tempo que vai corrigir isso. Com a valorização do imóvel, a gente acredita que vai corrigir, mas é um preço que talvez você não precise pagar. E aí que eu acho que é interessante você ter o conhecimento, né? O conhecimento acho que vai te colocar em outro patamar. E assim, com o conhecimento que eu tive do curso que eu fiz aí com vocês, me colocou em outro patamar. Então, desde o básico, a gente fala que é desde o básico ao acabamento, né? Para você ter uma ideia desses imóveis que eu tenho quatro ou 5 reformas correndo ao mesmo tempo. Então, tem imóvel na Bahia correndo, fazendo reforma, tem imóvel no interior de São Paulo, tem imóvel no Paraná. E a Smart, uma coisa interessante também, que ela dá um network muito, muito legal. Eu tenho um parceiro no Paraná, o Michael, não sei se ele está na live aqui, que é um cara assim, se eu mandar coisa para ele de madrugada, e eu sou meio workaholic, sabe? Então, às vezes eu tô fazendo garimpagem de madrugada, eu mando para ele de madrugada, eu falo, Michael, achei essa casa aqui no interior do Paraná. E aí, vamos encarar? Aí a gente já arruma um motoboy para ver, tirar foto, a gente já fala com o corretor, a gente já vê viabilidade financeira, põe na calculadora, analisa a matrícula. Em 2 horas a gente fala sim ou não.
É o que nós fizemos domingo agora. Domingo, Todos os leilões tá fazendo assim, analisando e no máximo 2 horas e acabou. em 2 horas a gente consegue ter uma decisão. É E assim, isso aí, como exatamente o que a gente fala, né? A análise expressa, né? 80-20, né? a garimpagem que eu acho que é importante, né? Eu uso uma plataforma diferente da de vocês, eu pago uma plataforma de assinatura que me, assim, para mim encaixou bem, que eu consigo rapidamente analisar. Eu bato o olho, eu vejo a matrícula, eu já vejo se me interessa ou não. E ultimamente tem um imóvel de Ribeirão que eu avaliei assim, 2 horas. Só que esse imóvel foi muito legal porque ele dava condição de financiamento. Foi o primeiro imóvel que eu consegui financiar. Os outros eu paguei à vista, né? Esse imóvel, ele é avaliado em 1 milhão, é uma casa de rua. Até o Renan que deu a dica, né? Começa a olhar a casa de rua, que eu acho que é uma coisa legal. E eu dei R$ 35.000 de entrada e financiei 600. E Olha aqui, aí. ela está avaliada pela Caixa em 1 milhão, só que ela está subavaliada. Ela vale 1.200 pela avaliação que eu fiz lá em pouco tempo. Tanto é que eu achei a casa, aí é uma dica para quem está começando, bate o endereço no Google, que às vezes você vai achar a casa que está anunciada por uma imobiliária. Aí você já vê a casa inteira por dentro, você só não vê a fachada. Você já... Já tinha as fotos todas ali já e facilita o trabalho, né? Demais, demais. Então é uma dica legal isso aí para quem está começando. E como é que foi para você que é de uma área que não tem nada a ver com imóvel, entender a parte aí jurídica, a matrícula, as regras digitais? Foi tranquilo aí ou teve alguma dificuldade? Não tive dificuldade, Pierre. Às vezes tem algum termo ou outro ainda em matrícula que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Mais a parte jurídica. Mas eu não tive dificuldade, não. Eu consegui ir bem. Até hoje eu não tive problema, né? Se bem que, ó, eu tenho 15 imóveis arrematados desde agosto. Agosto que eu fiz o curso com vocês. Então foi bastante coisa já que eu arrematei. Desses imóveis, o que mais está me enrolando assim a venda, eu acho que esse ano é um ano muito ruim para vender, o ano que vem vai ser melhor. Mas Esse apartamento. é o ano para comprar, né? Aproveitar aí, comprar, encher o carrinho, né? Esse ano é para comprar, para vender para o ano que vem. Mas assim, o que mais me enrolando, que eu achei que ia ser rápido, são 3 apartamentos pop MRV que não vai, cara. Não aparece nem oferta e o preço tá legal, a gente anuncia, tá anunciado com vocês, tá anunciado com o corretor, mas não vai. Tá difícil esse segmento. O POP tem esse negócio de oscilação, né, aí, né, de acordo com a liberação ou não de recurso, né, então é muito afetado aí por decisões do governo, né, diferentemente dos outros setores aí que são mais, não tem tanto impacto, né, então às vezes o governo segura ali subsídio, financiamento, então para a galera que tem a renda baixa fica difícil, né, então ela fica meio que sem fazer, sem o que fazer, nem olha imóvel porque às vezes não tem condições de comprar naquele momento, né. É, Comenta aí do primeiro imóvel, né? Como é que foi o primeiro imóvel que você arrematou, né? Pode ser, não sei se foi esse terreno, né, judicial, para você fazer até uma comparação, né, do primeiro lá e como é que você hoje está analisando os imóveis, né? então, o judicial eu estou com o terreno ainda, eu não pus ele à venda, eu estou esperando dar uma valorizada. Eu tive até sorte que era na terra e aí foi asfaltado, a prefeitura asfaltou, então deu uma valorizada boa. Mas eu queria comentar de 2 imóveis. Um dos primeiros que eu comprei, que foi numa cidade aqui próxima à minha cidade, né? Esse imóvel eu acho que foi pelo Santander, eu arrematei pelo Santander. O Santander, você sabe que é complicado o Santander, né? Você ganha, mas às vezes você não leva, eles te ligam, Lance condicional desanima, né? uma coisa chata o Santander. Mas a gente vê e insiste, né? Então esse imóvel eu arrematei por 67, eu gastei 2, 3 mil para dar uma pintada nele e eu acabei trocando num veículo, para poder viabilizar o negócio, né? O veículo eu peguei por 135 e consegui vender o veículo. Perdeu Esse foi por 135 também? 35, é. Essa foi uma jogada boa. E uma outra jogada também foi uma casa em Esmeraldas, Minas Gerais, que eu fui reclassificado pela Caixa. E aí é uma dica boa que eu dou também. Eu, às vezes, estou participando da disputa, mas às vezes eu não tenho tanto interesse naquele imóvel, eu tento ficar entre os 5, 7 primeiros para ser reclassificado. Porque, às vezes, o primeiro deu um lance de 100 mil, eu dei um lance de 70 mil, eu já estou ganhando 30 mil se eu for reclassificado. Hora que eu sou reclassificado, aí vocês dão aquela assessoria pré-arrematação, que a gente consegue saber, ó,
o imóvel, o preço de mercado é tanto, o corretor que falou isso, tal, dá toda aquela dica pra gente e aí você decide. É uma casa em Esmeraldas que eu arrematei por 45, eu vendi o mês passado por 110, em 6 meses. Gastei 2, 3 mil de reforma também, então foi um negócio bem legal também e Arrematou é por 45 e vendeu por 110? 110. Aí, fantástico, né? Mais do que o dobro, né? Esse foi financiado, né? Tem todo Financiado aquele. ainda, então o ROI aí foi infinito, né? Foi grande, foi um ROI muito bom. Então, assim, é por isso que eu falo, eu acho que principalmente para quem está começando, às vezes a gente tem mais segurança de arrematar apartamento. Porque, só que assim, apartamento você sabe quando você vai comprar e você sabe quando você vai vender, não tem. A casa, eu acho que ela é exponencial. Então, você sabe quando você vai comprar, você tem uma ideia quando você vai vender, você faz um house flipping, aí a coisa É, detona. Eu acho que esse é legal, né? a ideia. Dois pontos aí importantes que você falou, né? De se reposicionar no leilão da Caixa, não precisa ser o primeiro colocado, se você coloca ali em quarto, quinto, sexto, né? Porque tem muito lance fake, muita gente que dá lance ali e na hora não honra, então a Caixa vai chamando o próximo. Teve um caso aí semana passada, né, do mentorado nosso, que estava em 18º lugar e foi chamado aí. 18º, imagina, né? Não tinha esperança nenhuma e foi chamado. E outro ponto aí de casa e apartamento, né? Aí a gente trabalha com a ideia da assimetria da informação. No apartamento, todo mundo basicamente tem as informações ali que são transparentes, não tem muito o que inovar ali de preço, né? Só uma diferença um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, um apartamento que está melhorado, né? Mas casa não, casa, a assimetria de informação é muito grande, então varia muito o preço de casa, então o grau de dificuldade de analisar é grande, né? E na hora que tem a simetria da informação, né? A informação ali não está acessível para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, aí ali que está a vantagem, né? De você pegar aquilo ali, o cara que tem mais informação, né? Que está mais especializado, aí ele pega a vantagem É e faz excelente só comentar oportunidade. um caso que é interessante também, fui reclassificado num leilão no interior da Bahia, um galpão de 500 metros quadrados, o meu lance era de 100 mil reais, aí vocês já passaram todas aquelas informações para mim, corretora e tal, liguei para a corretora, é um que eu estou tocando agora a reforma, né? Liguei para a corretora, ela falou, Fábio, isso aqui vale 500 mil. Olha a assimetria da... Por isso que eu falo, é uma coisa muito assimétrica, né? O apartamento é mais engessada a coisa. Então, eu acho que é isso que é o legal, a gente poder investir nesse tipo de coisa. E esse galpão aí conseguiu pegar ou subiu? Eu peguei por 100 mil, ele Entendeu? está em reforma agora, né? Vou gastar uns 50 mil na reforma. A localização é muito boa dessa cidade lá, é uma cidade de 60 mil habitantes. E a corretora falou, Fábio, é de 500 a 550 mil você pega nele. Olha Então é aí. uma cidade enorme, né? Ainda que a previsão dela esteja um pouquinho elevada, né? Você pegou por 100, vai gastar mais 50. Se não for 500, for 400, pô, excelente negócio. Se for 300, excelente negócio, né? Então aí a margem muito boa aí, né? E até o imóvel que não chama tanta atenção, né? São poucas as pessoas que pegam aí galpão, imóvel comercial, fica só naquele negócio ali, naquela caixa quadradinha fechada, só imóvel residencial, né? E às vezes aparecem boas oportunidades aí comerciais também, né? Sim, com certeza. E são 15 imóveis aqui, né? Tem algum caso aí sobre desocupação que foi enrolado? Comenta um pouquinho desses 15, né? Teve caso mais enrolado, foi tudo amigável, teve que entrar com a ação, teve alguma história mais atípica, aí se tiver história pode trazer também, que a galera gosta, né, de ouvir os bastidores, né? E tem duas histórias interessantes. O imóvel aqui do interior de São Paulo é uma casa que o dono tá preso. Tá preso. Eu desocupei há um mês mais ou menos. Aí quem estava na casa é o filho. Qual o crime dele? Então, é homicídio, cara. Ah, leve, pô. E ele é um. Tem Ele que ver o contexto. Qualquer pessoa pode cometer um homicídio, né? Não dá pra contar dizer a aqui. gente dobrando assim, né? Ele era pastor e matou o cara com faca. Deu uma facada no cara e matou. Bom, aí o que que eu fiz? Eu tentei contato por telefone, não consegui. Aí eu meti uma notificação extrajudicial. Quem estava ocupando o imóvel é o filho. Aí lá tinha uns móveis, uns painéis e tal. A gente fez um acordo, ele em 20, 30 dias desocupou. Mas assim, você fica meio receoso, né? Eu coloquei um intermediário para pegar a chave, para não correr risco de tomar facada. Mas ele desocupou. E um outro que está me dando um pouquinho mais de problema,
Pierre. É um outro imóvel aqui também do interior de São Paulo, foi bem arrematado. Eu cheguei a conversar com a esposa da pessoa que estava na matrícula, né? Que ele não estava mais no imóvel, estava a esposa. E aí a gente fez um acordo preliminar, só que ela não cumpriu o acordo, eu tive que entrar com ação de missão na posse. Quando eu entrei, até foi eu não sei se ele está aqui, o Bruno. O Bruno é um mentorado de vocês também, que ele é advogado, ele que entrou com ação para mim nesse caso. Aí, interessante, que nós entramos com ação e a ação que a gente entrou no fórum, eles arquivaram a ação direto, por erro da funcionária. 2 dias depois, a advogada da outra parte entrou com ação. E aí nós tivemos uma audiência de conciliação agora, não teve acordo, e a gente está entrando para briga agora. Mas ela pede 40 mil reais em quê? Em muro, portão, dispensa, umas coisas que não tem nada a ver, sabe? E é duro assim, que a gente fica refém do judiciário, né? A gente fica refém da decisão do juiz. Então, eu não sei o que vai ser decidido. Tu falou que ela entrou com uma outra ação, ela entrou com a anulatória também, depois que você entrou? Não, não foi anulatória. Ela entrou com ação contra mim, pedindo os 5 mil reais que ela tinha feito de benfeitoria. Isso aí vai perder, porque a benfeitoria é dela com o banco, não tem nada a ver. Tem a ver comigo. E ainda bem que não foi anulatória aí, né? Foi só a anulatória, seria mais enroscada, né? Sim. Voltando lá naquele caso do pastor, você descobriu aí que foi condenado por homicídio, está preso. Você descobriu depois da arrematação ou antes você já sabia? Não, foi depois da arrematação que eu descobri isso. Né? Porque às vezes você descobre antes e fica com medo de entrar, aí deixa passar a oportunidade, né? Você sabe qual que é a surpresa da casa? Eu cheguei lá para tomar posse depois que a gente pegou a chave, e são 2 casas, não é uma casa só. 2 unidades, né? É uma parte na frente, que é o que está averbada, né? E a parte do fundo não está averbada. Então, no fundo tem mais um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma lavanderia. Aí, melhor, e né? Eu levei 2. Para vender aí, agrega valor, né? O cara pode comprar, alugar dos fundos, aí então dá mais margem aí para você vender por um preço mais alto. Com certeza. Legal demais, né? Desses imóveis, como é que estão a distribuição no Brasil, né? Você é de qual cidade? Não sei se você falou aqui, eu não peguei. Araçatuba, interior de São Paulo. Araçatuba, né? Eu gosto muito de alguns estados. Eu gosto de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. São os estados que eu viso mais. Tenho muito medo do Rio de Janeiro, muito medo do Rio de Janeiro. Tenho um pouco de medo do Rio Grande do Sul, porque parece que é um estado que não está financeiramente tão bem. E no Goiás também eu vejo que tem muita oferta, mas eu fico meio receoso. O restante eu não tenho experiência. Eu acho que o Rio Grande do Sul pode ser uma boa oportunidade, porque teve lá a enchente, né? Então os imóveis, muitos deles depreciaram, mas a economia vai retomar, isso é natural, né? Então eu acho que pode ser uma boa oportunidade de pegar coisa agora, não para você vender rápido, mas assim, para segurar um tempinho ali, daqui a pouco retoma ali e tem uma valorização boa, né? Então passou 1, 2 anos, daqui a pouco a galera até esquece que teve lá a enchente e aí vai começar a adquirir imóvel de novo e aumenta a demanda, vai subir o preço naturalmente. Agora está saindo por preço mais baixo porque muita gente ainda está com esse receio, né? Pô, mas lá teve enchente, tem enchente, não vou comprar lá, né? Então pode ser uma oportunidade aí também, sim, né? Sim. E o Rio de Janeiro, o que você me fala, Pierre? Rio de Janeiro, eu acho que é muita mídia, né? Assim, tem muita cidade aí até pior do que o Rio de Janeiro e não tem tanta mídia, né? Algumas cidades aí do Nordeste e outras localidades. Eu acho que tem que entrar conhecendo, né? Se for imóvel popular, é mais arriscado. Aí você tem que saber realmente quais são as áreas ali que pode entrar, que não pode entrar. Mas sempre tem na comunidade alguém que é do Rio de Janeiro, que você pode perguntar ali, né? E hoje é tranquilo de você levantar essas informações. Mas tem outras cidades no Rio aí, não só na capital, que você pode pegar também ali com mais tranquilidade, né? Que não tem essa questão tanto aí da violência. E na própria capital tem boas localizações também, né? A área nobre, imóvel de valor mais alto, imóvel em condomínio, né? É claro que o Rio é praticamente todo cercado ali de favela, mas assim, isso não impede a venda, não diminui a demanda nem nada, é natural, né? As áreas nobres no Rio tem favela em volta, então faz parte aí da cultura do Rio, né? E uma outra coisa também que eu me lembrei que acho que é interessante comentar, é assim, tem algumas cidades que são mais visadas, né? Normalmente capitais e tal. E aí eu acho que a gente, principalmente quem está começando, focar mais no interior do estado ou no interior do Brasil,
porque ali às vezes você vai ter oportunidade a preço bom, lance único, tem muito imóvel que eu pego com lance único. Então, você faz aquela análise expressa, vê matrícula, tal, 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 você dá o lance e às vezes você fez lance único, e aí você tem um potencial exponencial de valorização que é muito grande. Então, assim, eu tento focar um pouquinho mais para aquelas regiões que o pessoal não dá muita bola, sabe? Então, às vezes está meio esquecida, você vai lá, acha uma oportunidade legal e arremata. Legal. Dessas 15 aí, pegou alguma em lance único ou a maioria tá tendo disputa? A maioria é lance único, é. A maioria é lance único? Ah, então Tem o padrão das um- cidades aí é de quantos habitantes, para a gente ter uma ideia? Então, tem imóvel em Londrina, Ribeirão, tem aqui em Araçatuba, que é de 200 mil habitantes, tem em Penápolis, que é de 60 mil, tem em Valparaíso, que é uns 40 mil habitantes, tem na Bahia de 60 mil, peguei uma em Porto Seguro. Então, assim, tem uns dois imóveis que é em cidade pequena, principalmente no interior do Paraná. E tem até um caso aqui interessante para contar também, uma cidade que chama Nova Olímpia, que tá eu e o Maicon, que nós somos parceiro Qual nesse estado que é? estado do Paraná. Paraná. Nova Olímpia fica mais ou menos cento e poucos quilômetros de Londrina, mais ou menos. E é uma cidade pequena, né? E a gente participou de um leilão, e na disputa tinha um tal de Caramelo disputando com a gente. Eu falei, ô Maico, será que esse cara é gente ou é cachorro? Porque normalmente caramelo é cachorro, né? E eu até filmei a disputa quando antes da gente arrematar, daí eu falava assim, ó Maico, o caramelo tá ganhando a gente. Tem esse vídeo até, interessante de ver. E aí a gente conseguiu vencer esse leilão, a gente tá fazendo a documentação agora. E para tomar posse, a gente ficou sabendo que é um terceiro que está na casa, não é o dono do imóvel que está na casa. Parece que ele vendeu, só tem contrato de compra e venda, não está registrado esse contrato, né? E a gente descobriu também que ele tem um crime. E aí, qual que foi a jogada? Tem um policial que está interessado na Ah, casa. O policial, tá resolvido já. as tratativas. Deixa que eles mesmos ali se acertem e tá tranquilo. Então, esse daí foi um caso interessante também que a gente pegou e tá no começo agora. Nós estamos fazendo os papéis, tudo para poder dar andamento na legalização do imóvel aí. Muita gente fica com muito receio. Ah, o cara tá preso, criminoso, não sei o quê, né? Mas assim, já peguei vários aí com um cara preso ou participei, né? Então eu não deixo muito isso me influenciar, não. É até bom quando tu não sabe que você arremata e depois você tem que resolver, né? Então já arrematou, aí você vai para cima, né? Mas isso que é a parte empolgante do leilão, né? Você comprou uma coisa e depois você tem um processo para poder resolver. Às vezes aparece uma coisa nova, aí é legal você ter a experiência de outros arrematantes ou do pessoal do Tubarão aí. O Fernando, eu acompanho bastante o Fernando, acho que é um cara bem arrojado, né? Tem uma experiência muito boa. Mas assim, acho que é legal a gente ir trocando experiência, né? O Fernando adora entrar nas tretas aí, né? Onde tem confusão ali, ele gosta de entrar. Então não liga para isso, não. Vai passando o trator ali e azar é do cara que tá do outro lado lá que com certeza vai perder aí a casa, né? Sendo bandido ou não, né? Sendo bandido é com mais vontade para tirar, né? É legal demais. Então, aqui, ó, vários imóveis, né? Você tem uma estratégia específica aí de garimpagem? Comenta um pouquinho aí da questão de garimpagem, né? Você falou que está pegando muito imóvel por valor lance único aí, a maior parte, né? Tem uma estratégia específica? Como é que funciona aí a tua etapa de garimpagem? Então, eu gosto muito de ver fachada do imóvel. Eu falei para você que eu mudei meu foco um pouco de apartamento para casa em rua, né? Eu gosto de ver fachada, se é uma fachada que me atrai. Aí eu vejo a área de construção, a área de terreno, para ver se o preço está mais ou menos compatível com o que é hoje, né? O que é o que a gente utiliza hoje para construção, né? Depois disso eu já vou na matrícula do imóvel para ver se tem algum problema. Eu faço viabilidade financeira, então vejo os imóveis da região, entro no Google Maps para ver a vizinhança, como que é, se tem algum problema. Depois eu bato o endereço no Google para ver se tem algum anúncio daquele imóvel para ter uma ideia. E normalmente tem alguns imóveis próximos que estão à venda, aí eu já tenho uma ideia de valor. E depois disso eu uso a calculadora. É que a calculadora eu usava mais no começo, hoje é uma coisa meio automática. Então você já tem uma ideia. Eu procuro sempre ROI acima de 40%, sempre. Se for abaixo de 40% eu já descarto. E aí a partir
disso, eu uso um aplicativo que eu te falei para poder me ajudar, né? E aí eu consigo selecionar, eu seleciono aquele imóvel, eu deixo em vista. Eu gosto muito de venda direta e de a briga, como chama? Online, venda online. Online. Venda direta. Eu, praticamente 80, 90% dos imóveis são arrematados da Caixa, que eu acho que é um leilão mais justo. Odeio pagar corretagem de leilão, mas quando tem eu pago, né? Normalmente. O legal da Caixa é que você não precisa pagar a corretagem nessas duas modalidades e acha coisa boa, tá? É só saber garimpar. Eu acho que acha coisa boa pra caramba. E a partir disso, se eu não quiser arrematar aquele imóvel numa venda online, por exemplo, quiser ficar bem classificado para poder reclassificar e a Caixa me chamar, eu fico. Para você ter uma ideia, eu fui reclassificado ontem no imóvel em Curitiba. E estou vendo a viabilidade agora, estou esperando vocês me mandarem as informações para ver se compensa. Só que é imóvel puxado, 600 mil, uma casa de rua, vai precisar de uma reforma, e eu já vi que provavelmente não vai dar viabilidade. Então eu descarto. Uma coisa importante também, a partir da assessoria de vocês, é falar que dos 15 eu tinha classificação em 23, por exemplo. Eu consegui descartar 8 a partir das informações que vocês me mandaram. Então, acho que tem que saber aquele imóvel que você vai realmente arrematar e aquele você vai descartar. Entendeu? Ah, descartou. Você achou que não devia ter descartado? Bola para frente. Tem mais. Aí tem 34 mil imóveis em leilão só da Caixa. Olha aí, ó. Aí você... Estratégia boa, né? Venda direta, venda online. Eu sou dessa ideia também, né? De pegar o que está acontecendo agora. Tem galera que fica olhando o imóvel lá na frente, daqui a um mês, cara. Daqui a um mês o negócio pode nem acontecer, pode o cara pagar a dívida, pode ser suspenso. O que está acontecendo é agora. Então, essa semana, no máximo semana que vem, venda direta que já está ali, é só ir lá e dar o lance, né? Então, você já foca o teu tempo para o negócio ali quase certeiro, né? E ali com a ajuda da Smart Caixa, né? Você vai lá, faz a proposta, se posiciona. Se for chamado, a Smart Caixa vai fazer essa análise prévia para você, vai te ajudar na decisão. Então, você ganha tempo, faz a oferta ali em vários e descarta, igual você fez aí. Ó, 23, descartou 8 e fechou em 5. Então, uma excelente alternativa, né? Por isso que está sempre arrematando, porque tem gente que fica muito lá na frente ainda. Leilão é aqui, agora é fazer acontecer, é pegar qual os leilões que vão ocorrer esse ano, lista todos ali, dá um foco naquela lista ali e vai para cima, né? Para poder estar sempre participando ali e fazendo boa arrematação o tempo todo. Não, eu movo lá na semana que vem. Aí, semana que vem eu já estou achando longe, né? Focar ali no mais rápido, né? Para fazer o resultado, né? Interessante também que, assim, demanda tempo, né? E eu, como médico, você sabe que minha vida é bem corrida. Hoje se puder comentar um pouquinho disso, né, que é interessante. A gente sabe como é que é a vida de médico, né? Corrida, plantão, né? Como é que concilia aí as atividades. A vida é bem corrida. Às vezes eu tenho plantão, tenho cirurgia, tenho que correr para um hospital, correr para outro hospital. Isso é uma coisa normal na vida do médico, né? Aí muita gente questiona, mas como que você tem tempo para poder correr atrás? Porque normalmente eu me dedico de 1 a 2 horas por dia para fazer garimpagem, rematar, dar uma olhada nas reformas e tal. E assim, eu tenho uma resposta muito simples. Eu acho que não é questão de faltar tempo, é questão de você tem, assim, preferência naquilo que você vai fazer. Você tem que dar tempo, você tem. Tá? Então, de ter interesse. Você tem que ter interesse, correr atrás, pesquisar. Eu já vi casos assim, de Smartano falando que às vezes ele pesquisa de madrugada. Acho que o Renan propriamente, quando ele trabalhava no emprego que ele tinha lá, ele falou que acordava acho que 4h30, 5 horas e começava a garimpar. Então, assim, eu acho que não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Você tem que ter prioridade. É a mesma coisa o paciente chega e fala, eu não tenho tempo de fazer exercício. Aí eu falo, se o senhor infartar hoje, amanhã, 5 da manhã, você está fazendo exercício. Então, é prioridade, não é tempo. Então, esse tipo de desculpa, para mim, não cola. Exatamente. Então, quem for partir para o ramo de imóvel, acho que tem que se dedicar. Como qualquer coisa hoje, né? Se for médico, você tem que se dedicar. Se for empresário, você tem que se dedicar. Hoje, acho que o mercado não aceita quem não é profissional. Você tem que ser profissional em tudo. Não tem jeito. Legal. E tá aí, ó, a persistência, né? Tem que ser uma rotina. Você botou aí de 1 a 2 horas todos os dias. Então, você faz todos os dias. Precisa ser 5 horas, 4. Não, precisa. Constância, 1 a 2 horas todos os dias dá resultado. Então, com 2 horas por dia, você consegue fazer uma renda extra aí fantástica. Aí, ó, 15 imóveis, né?
Muita gente consegue, às vezes, numa arrematação, um ano inteiro de salário, né? Com pouco tempo de trabalho. Se você for remunerar essa hora, né, que você gasta ali na arrematação e na garimpagem, né? Você está sendo muito bem mais remunerado do que a maioria das atividades hoje, né, que existem no Brasil. Então, é isso. E é tempo, né? O tempo é prioridade. Você arruma tempo para aquilo que você colocou como prioridade E na sua eu vida, né? acho Então, interessante também a história de vocês, é inspiradora, né? Vocês tinham emprego já, emprego com garantia, tudo, vocês abandonaram aquilo lá para partir para um ramo, e eu tenho certeza que vocês não se arrependem do que vocês fizeram. Então vocês criaram assim um ambiente, um ecossistema muito interessante e um ambiente de negócio assim extremamente relevante, né? E com o trabalho de vocês, vocês estão conseguindo ajudar outras pessoas também. Eu acho que é isso que é o legal. Você proporcionar a chance da pessoa de mudar de patamar. Eu acho que é o interessante. é bom demais. Fico muito feliz aí vendo o resultado da galera, né? Então, muita gente manda mensagem pra gente: pô, Pierre, muito legal aqui, consegui fazer minha arrematação, tô conseguindo mudar de vida ou dar uma vida melhor para a família. Muito legal. Tem uma pergunta aqui falando sobre como é que gerencia esses imóveis, né, à distância, né? Você mora numa cidade, está pegando em várias outras cidades e até outros estados. Então, comenta um pouquinho dessa gestão, É. inclusive aqui de reforma, né? Tem uma pergunta aqui especificamente sobre reforma à distância, né? Como que faz essa gestão, né? É uma coisa que realmente dá muito receio, né? Eu tinha muito receio no começo de poder fazer isso daí. Mas assim, eu acho que você tem que achar parceiro de confiança. Eu acho que essa é a resposta, né? Por exemplo, eu estou reformando um imóvel na Bahia, eu estou a 3.000 quilômetros da Bahia. Então eu achei uma corretora que abraçou a causa. Falei, ó, você abraça comigo, no final a venda vai ser exclusiva sua, eu vou te dar a corretagem que você merece. Só que eu preciso que você me arrume pelo menos 2, 3 orçamentos de mão de obra, 2, 3 orçamentos de materiais. E aí chegou, ela me mandou os orçamentos, eu falei, os orçamentos bem semelhantes, né? E pela área bem compatível com o que teria que fazer. Ela me mandou as fotos, ela foi lá, ela contactou o ex-dono, pegou a chave com o ex-dono, pra você ter uma ideia, então não gastei nada na desocupação. Então foi uma parceira fundamental para mim. E aí começando a fazer as reformas, tudo. Nós vamos reposicionar esse imóvel. Ela acredita que vai dar bom. Mas assim, você tem que confiar. Não tem jeito. Às vezes você pode pegar uma pessoa que te passe a perna, tudo sim, é um risco que se corre. Mas acho que confiar, mostrar o trabalho, pegar vídeo, pegar foto do que está sendo feito, pegar nota fiscal do material, conversar com o local que está fornecendo o material para ver se realmente aquilo lá é condizente. Lembrando que as notas fiscais, os recibos são importantes quando você for avaliar o GCAP, né? Na hora que você for fazer o ganho de capital, você pode usar isso aí para abater o quanto que você vai devolver para o governo, que aliás é um dos maiores sócios que a gente tem, né, nos imóveis, né? Isso É. daí dá raiva. Esse é sócio de todas as arrematações, né? Nosso sócio fiel aí, né? É uma coisa incrível, né? Outra coisa que me incomoda também, Renan, e aí eu acho que não tem possibilidade de mudar, é a questão dos gastos cartorários, né? É muita grana para fazer uma escritura, é muito dinheiro, para fazer um registro, é muito dinheiro. Então, assim, eu acho que tinha que mudar isso daí um dia. Isso aí desanima um pouco. E aí você tem que colocar no custo tudo isso, né? Para poder ter o ROI, a viabilidade do negócio. É difícil empreender no Brasil, né? Muitas entraves, né? E a arrematação é quase que o empreendimento, né? Então tem várias barreiras aí, né? Custo, né, envolvido, taxas. Mas no final, ainda assim, é muito lucrativo, né? Assim, o ideal é que fosse mais fácil, né? Mas faz parte do negócio, né? E exatamente por isso que nem todo mundo entra, né? Porque tem ali um grau de complexidade que às vezes a pessoa não está nem pronta para entender e nem apta a superar. Então, exatamente uma barreira de entrada aí, né? Mas graças a Deus tu está tendo muito sucesso aí, ó. 15 arrematações, né? Em pouquíssimo tempo. Eu acho que se você voltasse lá atrás no passado e pensasse que teria tanta arrematação em pouco tempo, acho que você não imaginaria isso, né? Dessas arrematações, você falou muito, muito bom aí, várias dicas, né? De focar em imóveis de venda direta, venda online, né? Se reposicionar, buscar apartamentos, casas, né? Que dá para fazer ali uma reforma, não ficar preso ali só num tipo de imóvel, né? Pegou aí galpão. Muitas dicas aqui, né, durante a live, tá legal demais.
Desses imóveis todos aqui, você já comentou de alguns, mas tem muito ainda para comentar. Se você puder comentar aí de mais algum, trazer ROI, né, retorno aí, ou alguma coisa atípica que aconteceu em algum desses aí, né? Já falou aí do pastor homicida, né? Mas... Então, é interessante assim, a maior parte desses imóveis, praticamente acho que 8 imóveis eu arrematei esse ano, né? Então, minha meta para esse ano é arrematar 2 imóveis por mês. Seja com parceria ou não parceria. Aliás, se alguém quiser fazer parceria, eu estou à disposição também, fazendo o meu networking aqui, né? Mas eu tenho essa meta. E aí, dos 15 aí que eu arrematei, até o momento eu consegui vender acho que 4 ou 5 imóveis, tá? Esse ano, eu não sei qual que é a percepção de vocês aí, tá um ano bem difícil para venda. Bem difícil para venda, a taxa de juros está muito alta. Eu acho que esse ano vai ser o ano da compra, para a gente poder programar, reformar tudo e para o próximo ano a gente poder viabilizar a venda. A minha ideia é essa. É lógico que assim, é um mercado que depende de um certo capital para poder investir, né? Mas se você, por exemplo, consegue fazer o financiamento, investir pouco na entrada do financiamento, reposicionar esse imóvel em 6 a 12 meses vender, o ROI que você vai conseguir naquele valor que você investiu é uma coisa enorme, né? Então isso aí é uma forma de alavancar. É uma forma bem clássica de alavancagem. E tem muita gente que tem receio de vender um imóvel que está financiado, né, Pierre? Então, eu vejo que eu não tenho muita experiência, até você poderia comentar isso, mas não tem muita dificuldade. É só você quitar o financiamento e abrir outro financiamento. Não tem. Pode comentar alguma coisa a respeito disso, Pierre, para a gente também? Exatamente. Muita gente nem sabe, né, que pode vender o imóvel financiado. Ela acha que tem que primeiro quitar o saldo devedor ali para depois se vender, mas não precisa, porque 90% das compras no Brasil são financiadas. Então, o cara que vai comprar de você, ele vai financiar também. Aí o que acontece é a figura do interveniente quitante, né? O banco dele entra na relação com o seu banco, acerta lá com o seu banco, né? Vai quitar o saldo devedor, vai assumir aí agora a função, né, de credor, né, que está oferecendo financiamento, e você vai receber a diferença. Então, você não precisa tirar dinheiro do bolso, por isso que dá para fazer muitas operações financiado, né? O que a gente diz alavancado. A gente com pouco dinheiro consegue fazer grandes operações porque está usando o dinheiro do banco emprestado e para quitar ali o seu devedor. A gente não tira nada do bolso, o próprio banco aí do comprador que vai quitar. Essa é a grande sacada. A gente, no início, comprou muito imóvel à vista e só percebeu isso depois que não tinha mais dinheiro. Aí, como é que a gente faz agora? E viu ali que podia financiar e a gente começou a fazer financiado, né? Pioneiro nesse mercado, né? Ninguém falava de financiamento e leilão, ninguém incentivava, a gente incentivou aí, graças a Deus, deu muito certo. Como as parcerias também, as cotizações, né? As marchas que prega, que incentiva, né, a cotização e tem dado muito certo, é o grande sucesso da comunidade. Esse binômio, né? A alavancagem, né? O financiamento e parceria, cotização, que possibilita quem tem pouco capital pegar vários imóveis através da parceria, através da alavancagem e também pegar a experiência, né, de arrematar mais imóveis com o capital que tem. Se você coloca num só, tu fica preso num só, tem uma experiência só, pode ser que demore um pouco mais aquele imóvel, na hora que você cotiza, você pega mais imóveis, você diversifica e você tem mais experiência que você passa ali por 3, 4 arrematações em vez de uma só. Então, exatamente essa, né, a grande vantagem. Sobre cotização, comenta um pouquinho aqui, você falou aí, né, de parcerias, né? Como é que você organiza essas cotizações? Como é que surgem, né? Normalmente já são amigos seus ou são mentorados que você conheceu ali na comunidade? Como é que surgiram essas parcerias? Na realidade, eu tenho parceria com um esmartano só, Ah, que um é um só. Paraná, né? A gente já tem 2 ou 3 imóveis em parceria. A gente faz um contrato, né? Aquele contrato padrão que vocês fornecem para a gente. E eu passo todos os valores para ele, que eu acertei, tudo, a questão do valor da arrematação, tudo. Ele recebe tudo, é uma coisa muito transparente. E como ele está mais próximo, ele vai visitar o imóvel, vai ver as necessidades da reforma, tudo. Aí já levanta valor, já corre atrás de empreiteiro, ele já vai, faz essa correria também. E assim, são 3 imóveis que nós pegamos há pouco tempo, 2, 3 meses. Então a gente não tem ainda experiência da reforma e da venda, né? Então nós estamos naquele processo ainda de reforma. Mas assim, é uma pessoa que me parece de bem,
É uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Então a gente tem feito essas parcerias aí. Eu acho que não vejo muito problema, não. É lógico, a gente é brasileiro, né? A gente sempre tem que desconfiar porque tem alguns problemas, né? Mas eu acho que tem muita gente boa no país, que dá para você confiar, dá para poder fazer parceria e tocar no barco. Eu acho que é bom para os dois, sabe? Não tem problema quanto a isso. Exatamente. O cara que tá mal intencionado, ele não se cria ali na comunidade, que é uma comunidade de valores bem sólidos estabelecido ali. E o cara que faz alguma coisa errada, ele é automaticamente ele é expurgado da comunidade, nem pisa mais, né? E nunca aconteceu, nem vai acontecer. E quem perde é ele, né? Que ele pode até ali ganhar uma ou outra coisa, mas vai perder o tanto de oportunidade que teria aí fazendo parcerias aí com os esmartanos. Então, a parceria é sempre muito bem-vinda. Ninguém cresce sozinho, você pode até ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Para crescer, ficar muito grande, tem que ter parceria, porque você não consegue fazer tudo, então, e nem você conhece tudo, nem tem todas as habilidades para poder crescer e tocar várias coisas ao mesmo tempo. Desses imóveis todos, 15 imóveis, comenta um pouco aqui do perfil ali de faixa de valor, né? Você falou de alguns populares, falou de imóveis de valor mais alto, então, qual é a faixa de valor desses imóveis aí, na média, que você tem arrematado? Então, a média gira em torno de 80 a 100 mil reais, mais ou menos, tá, Pierre? Tem um imóvel em Londrina que eu arrematei, é uma casa de esquina, e aí eu fiz aquilo que eu te falei. Eu bati o endereço na internet, a casa estava por 188 mil, ela estava em venda online, lance único, e aí eu achei o anúncio dela 390 numa imobiliária. Lógico, a gente não acredita só na imobiliária, às vezes ela pode estar supervalorizando o imóvel, né? Mas eu fiz um levantamento nos imóveis da região e mais ou menos é esse valor, pela metragem, pela localização, tudo. Avaliei a matrícula tudo ok e arrematei. Então, assim, tem essa casa de Ribeirão que foi a 600, tem esse imóvel a 188 de Londrina, mas a maior parte deles está entre 80 a 100 mil reais, que aí esses imóveis dão um ROI legal, sabe? Não é... Sim, às vezes tem, como eu citei aquele caso, dá até 100% de ROI. Então, assim, eu sou muito empolgado a partir do final do ano, eu mudei minha visão do apartamento para casa, por conta justamente desse ganho exponencial. E eu acho que é uma dica legal para quem está começando, né? Pegar imóvel de valor não tão alto, né? Uma casa de rua, ver a viabilidade financeira, fazer os cálculos na calculadora lá que é fornecida, analisar a matrícula, tudo aquilo que a gente já aprendeu aí com as aulas de vocês. Então tá aí, ó, 15 imóveis, né? Quantos desses aí foram casas? São 12 casas e 3 Ó, apartamentos. então pegou só três ali, já entendeu rápido ali a dinâmica, né? Já mudei Casa. o meu foco já. Legal demais. Tem uma pergunta aqui do MP Invest, né? Qual é o ROI esperado aí, médio, dessas operações todas, né? Fazendo aí um dá mais, outro dá menos, mas na média ali, mais ou menos quanto? Então, minha régua é acima de 40, O né? mínimo Mas, é 40, né? mas tem dado em torno de 70, 80, às vezes até 100%. Eu vejo muito o Guará comentando que nos populares ele pega um ROI muito bom também, né? Mas assim, Sim. O horário, popular, o Guará ele pega o popular mais raiz, né? Vamos muito mais baixo. acho que o Guará tem, eu não tenho toda essa coragem. Eu sou mais conservador. Mas assim, eu tenho investido muito em popular, assim, em casa pequena, de 60, 70, 80 metros quadrados, né? E eu vejo terreno também. Às vezes você tem um terreno de 200 metros, que dá a possibilidade do comprador aumentar o imóvel, né? Eu acho que isso é importante. Às vezes, imóvel que tenha pelo menos duas garagens, eu dou preferência, eu acho que é interessante. Mas assim, eu tenho baseado mais ou menos em torno de imóvel de 80 a 100 mil reais, com um ROI mínimo de 40%. Então, tá aí, o mínimo 40%, né? Um ROI excelente. A maior parte desses imóveis aí financiado ou à vista? A maior parte à vista, o único financiado foi esse de Ribeirão agora, que tinha um valor muito alto. E a hora que eu vi a casa, eu consegui, através da imobiliária, ver a casa por dentro, ela anunciada, tudo. Eu falei, isso eu vou encarar. Só que aí não tinha grana para encarar, né? 600 mil reais é só o pessoal da Smart que tem. Então eu dei Cotizado, né? 5%
de entrada e aí Aí. tem o resto. Ó, e legal, se você está pegando aí a maior parte, quer dizer, só um você financiou, o resto tudo à vista e está dando acima de 40, estão sendo excelentes arrematações, né? Porque está tendo um percentual alto e à vista, né? Porque se fosse financiado, ele teria que ser mais alto ainda, né? Então, assim, no geral aí, boas arrematações com boas margens, que ainda sendo à vista, está dando no mínimo 40, né? Mas na média ali 70, 60, 70. Sim. E a grande vantagem é isso aí, né? Você já falou no início aqui, são várias sacadas ali, né? Pegar as cidades que não estão tão no foco ali, venda direta, se reposicionar. Então, é uma série de detalhezinhos, né, que no final faz a diferença, né? Dá resultado, né? Tem uma coisa também interessante, Pierre, que o pessoal, o Fernando comenta muito, que é você viabilizar a venda. Então, você está vendendo um apartamento lá, o cara quer te dar um carro, uma carroça, Comenta aí desse carro aí, porque eu achei legal, né? Você pegou um imóvel ali, você falou no início da live, né? Comprou por É, 67, aí o cara te ofereceu um automóvel ali por 135, né? Valor de então, mercado. E você pegou, né? Muita gente fica ali com receio, vou pegar carro aqui, não vou conseguir é, vender, vou vender muito abaixo. E vendeu aí por 135, né? então, eu paguei 67 nesse imóvel, gastei uns 2, 3 com reforma. Aí passou uns 6 meses, 7 meses, apareceu interessado que queria dar o carro. Aí tinha um corretor na jogada, eu falei, ó, só se você pagar o corretor eu pego seu carro. Então ele pagou o corretor, os 5% do corretor, né? Aí o carro era uma Fiat Toro 2024 ou 23, não sei. Estava avaliado em 135. Aí eu tenho um conhecido aqui da minha cidade que tem uma garagem. Eu falei, ó, Tó, o filho é seu. Aí ele vendeu por 135, eu paguei R$ 1.000 de corretagem para ele. E aí essa grana assim entrou livre, né? Na hora da passagem do documento, ele passou pelo valor que eu tinha comprado. Então não teve, entendeu? Não teve esse ganho aí de capital. E aí esse valor entrou praticamente livre para gente. Entrou praticamente livre e foi um negócio interessante até. Foi um Pô, negócio... legal, né? Então muita gente não dá atenção aí para, vou falar assim, de rolo, né? Quando coloca ali imóvel, o cara quer botar um monte de automóvel, um monte de coisa ali no rolo, né? Permuta, já pegou alguma permuta? Não, ainda não. Desses imóveis que eu tô, a maior parte deles ainda eu tô em reforma, né? Só os apartamentos Ah, pronto à venda, mas aquilo que eu te falei, apartamento está difícil de vender, esses apartamentos populares tá bem difícil. Mas assim, dos outros ainda não. Mas assim, eu acho que é seguir mais ou menos o que o Fernando falou. Você tem que ter a cabeça aberta. O cara quer passar aquilo lá, mas às vezes você sobe um pouquinho mais o preço para poder viabilizar o negócio. E aí você toca o barco. olha, Eu acho legal que isso aí que você falou, né? Subir mais o preço, né? Você acha que o Fernando gosta muito disso, né? Ele pega e bota o valor mais alto do imóvel ali do que o mercado e ainda assim sai negócio através às vezes de permuta, né? O cara vem, coloca um outro imóvel no negócio e ele consegue ali auferir o máximo de lucro, né? Usando ali de estratégia que seria até assim contrassenso, né? Pô, mas botar o valor mais alto aqui e dá certo, né? A gente já fez vários negócios aí fechando essa estratégia, né? tem um negócio legal que eu vi o Fernando falando também, quando vai negociar alguma coisa que tem dentro da casa, né? Por exemplo, tem armário embutido e tal. Ele já chega e fala, não, pode arrancar tudo. Aí você já depena o cara, né? O cara fala, mas como arrancar tudo? Não, pode arrancar. Eu vou fazer tudo novo. Daí o negócio lá que vale 50 mil, de repente o cara fala, não, ó, você me dá 10 mil, aí você fica com tudo. É, Então vamos pensar para ver se vale a pena tal. E no final você consegue fazer um bom negócio em cima daquilo também que a casa já proporciona, né? Eu acho que é uma legal também porque isso. se você demonstra muito interesse ali, aí o cara vai subir o preço. Se você fala, não quero nada disso aí não, pode tirar. Aí o cara, opa, pô, o maluco não. E o cara não quer tirar, que aquilo ali não serve para nada em outro lugar, né? Tudo móvel planejado, sob medida, né? Então já detona ele de cara. Desses imóveis todos aqui, tempo de venda, porque suas arrematações, muitas delas são muito recentes, aí tem um ciclo ali de 12 meses para ter a venda, né? Que a gente trabalha em média. Alguma delas passou de 12 meses e qual foi a média aí? Você já vendeu acho que 4, né? De venda. Tem dos apartamentos, eu arrematei faz 8 meses. Um dos dois que eu arrematei, os últimos dois, há 8 meses. Um deles já está mais de um ano sem ter proposta. Mesmo tentando negociar,
tentando, que fez um ano agora em janeiro. Mas assim, mesmo tentando trocar, eu tentei trocar em carro já, tentei trocar em outro imóvel, tentei negociar, mas esse está difícil. Agora, os outros dois apartamentos têm praticamente 8 meses aí, e a viabilidade eu faço normalmente para 12 meses. Eu acho que é um tempo legal. A única coisa chata também de apartamento, que aí é uma dica também, é que você tem que pagar condomínio, né? Então você tem todo mês, você tem um gasto de condomínio e tal, que aí na casa normalmente você não tem. É lógico, a casa tem uma questão de segurança, né? Que você tem que ficar esperto, que às vezes tem roubo de fio. Eu vi o pessoal colocando na comunidade esses dias uma casa que foi depenada, literalmente depenada. Foi um colega que é esmartano aí que colocou. Aí ele achou quem que depenou. Era até um assessor de um vereador lá da cidade lá que depenou. Aí ele mostra no vídeo o vereador e o assessor trabalhando na casa, refazendo a casa. Então, foi lá no Nordeste, eu não sei que cidade do Nordeste que foi lá. Então, assim, é uma coisa que a gente tem receio também, e aí você tem que se preparar para esse tipo de situação. O bom é que a operação já comporta aí esses eventuais acontecimentos, né? Então, mas tem condomínio para pagar aí durante 6, 7 meses, 8 meses, um ano? Tem, mas você já contabilizou isso ali, você já colocou aqui, ó, vou ficar 12 meses pagando aí condomínio, IPTU, e já coloca a reforma ali na viabilidade, então não é surpresa, então você já está esperando ali, e ainda assim vai dar um retorno ali esperado, né? Tem uma pergunta aqui sobre qual foi a maior dor que você passou aí nesse ciclo aí de leilões, né? Qual foi a maior dificuldade, o maior problema, né? Então, meu maior, assim, a minha maior dor foi justamente essa desocupação aqui, próxima da minha cidade aqui, que é uma coisa que a gente já tinha combinado tudo, já tinha negociado um valor. Eu ia pagar um mês de aluguel para a pessoa, ia dar um valor para ela, porque ela tem 2 filhos, né? A gente tem a parte humana também, ia dar um valor em dinheiro para ela, ia pagar o caminhão de mudança para ela. Só que assim, no meio do caminho ela achou um advogado. E aí você sabe que aí a coisa complica, né? Aí já não teve mais negociação, aí o advogado fez a cabeça dela, tudo. E assim, eu vejo, eu não sei se é mal intencionado ou é mal preparado, porque Às pede vezes os dois, né? nada a ver, nada a ver. E aí teve que judicializar, não teve jeito, né? É, várias negociações aqui que a gente faz, então tá indo muito bem ali, aí entra advogado no meio e alguns vendem falsa ilusão ali, né, de que falsa promete algo que não consegue entregar, porque não tem mais como reaver depois ali que o procedimento foi todo feito de forma regular, mas o cara enrola ali alguns, né, galera, não vamos generalizar, engana ali o devedor, aí cria uma expectativa e o cara não faz acordo e no final ele ainda vai ter que pagar o advogado e vai perder a casa. E às vezes tem que pagar taxa de ocupação também, né? Se a gente entrar ali para cobrar, já que eu não quis ali a negociação amigável, né? Então, algumas vezes aí eles atrapalham, né? É, eu Da meta regular, né? a notificação extrajudicial de vocês, dando prazo, tudo, acho que está bem escrita, tem os artigos lá, tem essa taxa de ocupação. Então, eu tenho casos que às vezes a pessoa recebe a notificação, já entra em contato, já. E aí até pergunta, fala, você é advogado? Eu falo, não, eu sou intermediário do proprietário que comprou, tal. Ele tem interesse em tomar posse. Eu falei, por que que você perguntou que é advogado? Nossa, porque o negócio está bem escrito aqui, eu fiquei até com medo lá, que fala, ó, vai ter desocupação com oficial de justiça, com força policial tal. Então a pessoa fica. E a hora que você pega aquele prazo desde a consolidação, que você cobra 1% sobre o valor de arrematação, às vezes dá um valor enorme. Dá lá 20 mil reais, 30 mil reais. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho esse dinheiro para te pagar, não. Eu falei, não, mas se você desocupar em 15 dias, ó, tá tudo certo, a gente pega tudo. E uma coisa também para comentar, Pierre, que a Caixa mudou a política, né? Antigamente a gente pegava esses apartamentos aí e a Caixa pagava tudo, né? Pagava condomínio, pagava IPTU. Então a avaliação que você tinha, a garimpagem era mais. Molezinha, né? Hoje você tem que correr atrás disso, então dá um pouco mais de dor de cabeça. Talvez uma casa de rua, você consegue acessar o site da prefeitura, você fala, não, IPTU é pouco, não tem condomínio e tal, sem cara. Você põe Mas na viabilidade, né? eu achei até legal essa mudança da Caixa, porque antes qualquer um chegava ali, dava o lance, não paga IPTU nem condomínio, não faz análise nenhuma,
Hoje já tem um filtro, né? O cara tem que ter um mínimo, né, de qualificação para chegar lá e arrematar. Então, assim, o aventureiro perde espaço. E o mercado fica para aquele camarada que está ali, já especializado, que tem habilidade, já está habituado a fazer esses levantamentos, né? Então, assim, eu acho que favorece, no geral, ali quem está especializado e faz uma barreira de entrada para o Eu me amador, né? lembrei de uma coisa interessante também, aqueles sites que vocês passam, né? O Informe Cadastral, o site de pesquisa de processo, tudo. Esses dias, uma desocupação, eu tinha o nome da pessoa, eu bati lá, puxei a ficha do camarada. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu preciso que você me mande um documento com foto para saber se é você mesmo que está na casa, tal. Ele mandou, eu falei, ó, só que você não me mandou o CPF. Ah, não, para que você quer o CPF? Não, que eu queria consultar para ver se está tudo. Não, o CPF eu não vou te passar, não. Aí virou o dia, eu falei, ó, seu nome é tal, seu CPF é tal, você tem dívida em tal lugar, você morava em tal, seu celular é tal. Nossa, mas como que você descobriu isso? Não posso te falar, informação privilegiada. Pois é, então tem que ter aí, né, Levanta informações aí, e o cara a aventureiro cara do aí. cara. Então, exatamente. O mercado se especializou e tem que estar se atualizando ali para poder levantar essas informações todas e participar. Quem tem mais informação é o que vai ter mais vantagem, né? A simetria de informação. Nem todo mundo tem as informações, então quem tem facilidade de encontrar já larga na frente. Queria que você, aqui, em um minuto, resumisse aqui o que o leilão de imóvel mudou na sua vida, né? Então, antes do leilão e depois do leilão. Então, Pierre, eu estou muito ainda recente no ramo de leilão, né? O curso foi feito há praticamente aí 8 meses, mas eu já tenho um volume grande de arrematação, me deu muita segurança para poder analisar os documentos, analisar a viabilidade, fazer os custos, poder procurar informação. A Smart também me dá essa questão de retorno rápido para saber se é um negócio viável ou não. Assim, até o momento eu digo que eu estou sendo muito feliz nesse ramo que eu estou fazendo. Aliás, assim, a minha profissão me ocupa muito tempo, né? Eu encaro isso como um hobby, mas de hobby está virando uma coisa profissional, né? Porque já está envolvendo muito capital, então você tem muito medo. Eu falo assim, em casa, que eu tenho muito medo do futuro, né? Depois que a gente fica velho, a gente tem que ter um certo patrimônio para poder se manter e não ficar muito dependente. E eu acho que o ramo dos imóveis, principalmente dos leilões, ele consegue dar parâmetro para você ter uma segurança, fazer um capital, ter uma segurança, poder melhorar a sua qualidade de vida, você poder fazer algumas coisas gostosas da vida, ter suas férias, ter sua viagem, você poder trocar de carro quando você achar bem. Então, é uma coisa que te dá um parâmetro bom assim de alavancagem, de crescimento. Eu acho que é um ramo legal para quem quer investir nisso daí. Só que assim, como qualquer ramo, eu acho que a pessoa tem que ser profissional. Não dá para entrar com o pé, de pé e cabeça que vai se machucar. Exatamente, né? Capital envolvido ali tem que se dedicar, né? Tem que entender, tem que estudar o assunto, né? O mercado para poder fazer aí sem nenhum risco. Ó, legal demais aqui, achei muito rica essa live aqui, muito insight. Quem assistiu aí detalhadamente foi anotando, com certeza está com o caderninho aí cheio, que vários detalhes aqui foram passados, várias experiências. Então, queria agradecer aqui sua participação, né? Por trazer sua experiência de vida aqui nos leilões de imóveis. E já deixo aberto aqui para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite novamente aí, parabenizá-los pela grande empresa que vocês criaram aí, e que outras pessoas se inspirem em vocês também, que outros colegas possam fazer os cursos aí e cada vez mais se aprimorar. E aí eu espero ter contribuído de alguma forma aí para os colegas que estão assistindo a nossa live aí, para a gente trocar experiência também, né? Eu vou deixar meu Instagram aí, @Dr. Fábio Navarro. Para quem quiser fazer contato, eu estou à disposição lá, trocar experiência. Estamos aí aberto. Acho que é cabeça aberta e tocar o barco. Isso aí, valeu demais, muito obrigado. A gente que agradece aí a sua participação. Tenha um excelente dia. Valeu, galera Smart, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.